Deu uma caída aqui no vídeo, tá? Esperar aqui para entrar de novo aí o Esperon. Vamos aguardar aqui. Olá, Gilson, boa tarde. Pedro Paulo, boa tarde também. A gente tá só dando tempo aqui, esperando o Paulo Esperon entrar. Tô tentando chamar ele aqui no... Tô aguardando para ele entrar pra gente iniciar. Em 2 minutinhos a gente tá iniciando. Bom, o Esperon entrou. Ele tem que... Aí, conseguimos então aqui. Olá, Esperon. Boa tarde, Boa tá tarde ouvindo para bem? vocês aí. Boa noite para mim aqui, né? Aqui já são. Falta 1 minuto para as 21. Isso. Tá ouvindo bem aí? Alto e claro, alto e claro. Ok. Alexandre, meu primo, um abraço aí para você. Como é que tá Maceió aí? Bom, Esperon, a gente pode começar, né? Eu não sei como é que você tá me vendo aí. Você tá me vendo só pela metade ou você tá vendo os dois vídeos? Não. Só pela metade, você. Então, peraí. Aumentar aqui um pouquinho, usar a nossa alta tecnologia aqui. Peraí. Agora. Melhorou agora aí? Melhorou. Depois a gente vai aprender como fazer essa divisão direita aí. Então vamos lá. A gente chega lá. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui de novo, tá? Aí o Coronel Soto está nos assistindo. A Leninha está assistindo a gente aí. Um abraço a vocês. A gente vai bater um papo aqui rápido, né? Sobre esses últimos acontecimentos que estão ocorrendo aqui no país, em particular essa briga, né? Essa contenda entre os poderes e, mais especificamente, entre o poder executivo e o poder judiciário. E aí existe a perspectiva, inclusive está se comentando muito, até que ponto as Forças Armadas elas podem, se é legal elas mediarem esse, esse embate, ok? Porque a quem vai recorrer, né? Para o Chapolin Colorado, né, Esperão? Deu um É, problema aí com a justiça, nossa instância suprema, não tem para quem recorrer mais. Então o país poderia entrar no caos e a gente vai bater um papo rapidinho. Esperou, antes de iniciar aqui, da gente começar, eu passar aí a palavra para você, eu queria te apresentar aí para o pessoal o Paulo Esperon, amigo nosso, funcionário público, policial civil também do estado de Alagoas, advogado, formado em gestão pública,
e fizemos cursos juntos, e nós tínhamos um programa junto também, que era Segurança em Debate, e a gente falava, né, exatamente sobre segurança pública e política. E a gente agora está tendo a oportunidade, ele está morando longe, ele está morando em Portugal, e está tendo a oportunidade de da gente talvez reacender aí aquele nosso projeto. Então, Esperon, o que você acha disso? Não, eu acho ótimo, né? Boa noite aí a todos, quer dizer, boa tarde para vocês, né? Para mim, boa noite. Como eu disse, são 21 horas aqui e 3 minutos. Eu acho que é uma experiência boa. A gente vem morar fora do Brasil e, inicialmente, quando eu cheguei aqui há quase 3 anos atrás, eu achava que eu tinha chegado no paraíso, não é? Só que depois que você vive 1 ano, 2 anos aqui fora, você começa a ver que não é bem assim, não é? O Brasil, nós temos aí 210, 212 milhões de habitantes. Você jamais vai poder fazer uma comparação, Luciana, com 10 milhões de habitantes de Portugal, não é? Então, assim, a gente toma um choque de realidade, né? Porque uma das coisas que eu sou fã aqui, que a gente sempre debatia no programa Segurança em Debate, é a questão da educação. Para você ter uma ideia, só me permita fazer a colocação desse exemplo. Um casal amigo nosso, ele brasileiro, vive aqui há 16, 17 anos, casou-se há 4 anos atrás com uma brasileira, e a filha dela chegou aqui recentemente. Ela teve 1 mês, 2 meses de aula, e aí chegou a questão da quarentena, do Covid. Você sabe o que aconteceu? Hoje é sexta-feira. Ontem, a polícia esteve na casa deles, numa fazenda aqui no, vamos dizer assim, no Conselho de Castelo Branco. Você sabe por que a polícia foi lá na fazenda? Porque a filha da esposa dele, que tem 12 anos, não está mandando as tarefas escolares, que as aulas estão sendo ministradas pela televisão, exercícios são apresentados pelo telemóvel, né, que é o celular, ou pelo computador. Só que a garota, ela teve uma certa dificuldade e não mandou as tarefas. Ontem, uma viatura da PSP, que é a Polícia Judiciária, foi lá. Então, você vê a importância, né, do que se dá aqui à educação. Que a gente batia muito nisso no programa, né? Quando é que o nosso país vai se dedicar a isso, né? A investir maciçamente em segurança pública, né? É verdade. Mas aí, Esperon, antes da gente iniciar esse bate-papo aí, eu queria aqui dar uma lida aqui num texto do ilustríssimo professor doutor Ives Gandra da Silva Martins, um dos mais iluminados juristas aqui do país e do Jurista, mundo. né? Ele é uma sumidade no assunto, então ele tem um texto aqui dele bastante interessante, eu vou dar uma lida depois para a gente comentar sobre isso aí, tá ok? Vamos lá. Perfeito. Pessoal, o professor, o doutor Ives, ele escreveu a seguinte matéria essa semana. Tendo participado de audiências públicas durante o processo constituinte, a convite de parlamentares eleitos em 86, assim como repetidas vezes apresentado. Um minuto só que saiu aqui. Apresentado sugestões ao então presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, relator Bernardo Cabral e presidente de comissões e subcomissões. Sempre que solicitado, decidi com Celso Bastos, que posteriormente ele faleceu, Celso Bastos, comentar o texto supremo em 15 volumes por 10 anos, de 88 a 98. Eu estou falando isso aqui para que vocês entendam a importância da sanidade desse cidadão chamado Dr. Ives Gandra e a importância dele para o direito brasileiro. Tá? Então, ele diz aqui ainda no texto dele, a morte prematura de Celso Bastos levou-me após uma reatualização realizada por André Ramos Tavares e entregue à editora Saraiva, mas não foi ainda publicado. Ele desistiu, né, após a morte do Celso Lá, ele deu uma desistida, e depois foi republicada e chegaram a vender 150 mil exemplares.
dessa coleção. Então, ficou por conta dele na quinta parte da Lei Maior da Constituição Federal, por sua abrangência nacional e missão de proteção de soberania nacional. O título 5º da Carta da República corresponde ao volume 5, que ficou a meu cargo, ao cargo dele, doutor Gandra. Cuida de 2 instrumentos legais para a defesa do Estado e das instituições democráticas, Estado de Defesa e Estado de Sítio, e das instituições encarregadas de proteger a democracia e os poderes, as Forças Armadas, polícias militares, polícia civil e guardas municipais. Muito bem. As Forças Armadas passaram a ter um tratamento diferenciado, o artigo 142 e o artigo 143. Tratamento este alargado quanto às demais corporações, pelas próprias atribuições otorgadas pelo Constituinte às 3 armas. As funções determinadas pelos Constituintes estão no artigo 142, assim redigido. E aí eu quero que vocês percebam. O artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Percebe-se que 3 são as atribuições das Forças Armadas, alicerçadas na hierarquia e disciplina, a saber, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos 3 poderes. É interessante lembrar que a palavra pátria ela aparece pela primeira e única vez neste artigo da Lei Magna, incrível que pareça. Sobre a defesa da pátria, até mesmo os alunos do pré-primário sabem que o país será defendido contra eventuais invasões, outras nações, pelas Forças Armadas. Não oferece qualquer dúvida. Sobre a garantia dos poderes contra manifestações de qualquer natureza, compreende-se, lembrando-se que nos estados de defesa e de sítio, as polícias militares, civil e guarda municipal, olha que coisa interessante, são coordenadas pelas Forças Armadas. A terceira função, todavia, é que tem merecido nos últimos tempos discussão entre juristas e políticos se corresponderia ou não a uma atribuição outorgada às Forças Armadas para repor pontualmente a lei e a ordem, a pedido de qualquer poder. Minha interpretação, há 31 anos, diz o Dr. Gandra, manifestada para alunos da universidade em livros, conferências, artigos jornalísticos, rádio e televisão, é que, no capítulo para a defesa da democracia do Estado e de suas instituições, se um poder sentir-se atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que hajam como poder moderador para repor, naquele ponto, a lei e a ordem. Se esta realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. Alguns juristas defendem a tese que a terceira atribuição e a segunda se confundem, pois para garantir as instituições, necessariamente estarão as Forças Armadas garantindo a lei e a ordem, já que o único poder moderador seria o judiciário. Parece-me, segundo o Dr. Gandra ainda, ele fala, parece-me incorreta tal exegese, muito embora eu sempre respeite as opiniões contrárias em matéria de direito. Então, Esperon, até esse instante, até esse momento, a gente está levando a crer, só um minuto aqui. Tá bem, pode prosseguir. Que o artigo 142, que as Forças Armadas são referidas, ela lhes dá essa ambientação jurídica.
Ele fala aqui ainda o seguinte: a própria menção, a solicitação de poder para garantir a lei e a ordem sinalizam uma garantia distinta daquela que estaria já na função de assegurar os poderes constitucionais como atribuição das Forças Armadas. Ele exemplifica: vamos admitir que, declarando a inconstitucionalidade por omissão do Parlamento, que é atribuição do Supremo Tribunal Federal, o STF decidisse fazer a lei que o Congresso deveria fazer, e não fez, violando o disposto no artigo 103, parágrafo 2º. O que é que diz o artigo 103, parágrafo 2º? Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Ora, se o Congresso contestasse tal invasão de competência, não poderia recorrer ao próprio Supremo, que seria o invasor, apesar de ter, pelo artigo 49, a obrigação de zelar por sua competência normativa perante os outros poderes. O que é que diz o 49? É da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Pessoal, aguenta só um pouquinho que a gente já está terminando aqui. Mas é interessante a gente entender essa parte legal para a gente continuar esse bate-papo nosso aqui. Pelo artigo 142 e 42 da Constituição Federal, caberia ao Congresso recorrer às Forças Armadas para a reposição da lei e da ordem, e não dando eficácia àquela norma que caberia apenas e tão somente ao Congresso redigir. Sua atuação seria, pois, pontual, jamais para romper, mas para repor a ordem e a lei, tisnada pela Suprema Corte. Nada obstante, diz ele, constituída no Brasil de brilhantes e ilustrados juristas. O dispositivo jamais albergaria qualquer possibilidade de intervenção política, golpe de Estado, assunção do poder pelas Forças Armadas. Como o título 5, no seu cabeçalho, determina a função das Forças Armadas de defesa do Estado e das instituições democráticas. É o que o presidente vem cantando o tempo todo aí durante esses dias. Nunca, fora a intervenção moderadora pontual, exercer qualquer outra função técnica ou política. Tal intervenção apenas diria qual a interpretação correta da lei, aplicada no conflito entre poderes, em havendo invasão de competência legislativa ou de atribuições. Diz ele aqui, para finalizar: no que sempre escrevi nesses 31 anos, ao lidar diariamente com a Constituição, é minha titulação na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, ele é titular dessa matéria. É que também, se o conflito se colocasse entre o Poder Executivo Federal e qualquer dos dois outros poderes, no caso hoje o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, não ao presidente, parte do conflito, mas aos comandantes das Forças Armadas, caberia o exercício do poder moderador. Nada obstante, reconhecer a existência de opiniões contrárias, principalmente dos eminentes juristas que compõem o STF. Bom, ele finaliza aqui dizendo que não tem por que mudar a inteligência do artigo 142. Como não sou político, diz ele, mas apenas um velho advogado e professor universitário que sempre buscou exercer a cidadania, continuarei a interpretar academicamente o artigo 142, como agora o fiz, com o respeito que sempre tive às opiniões divergentes, não importando com as críticas menos elegantes dos que não concordam comigo. John Rawls dizia que as teorias abrangentes são próprias das vocações totalitárias, que não admitem contestação. Só são democráticas as teorias não abrangentes,
pois estas admitem contestação e diálogo. Aos 85 anos, felizmente, não perdi o meu amor ao diálogo e à democracia, finaliza ele. Ele, viu, Esperão? 85 anos ele, não sou eu, não. Hein? Tá certo. Então, Esperão, Olha, uma olha aula esse que o mestre, convite. uma aula que o mestre Gandhi nos dá aqui. E aí eu queria passar a bola agora para você. Estamos à iminência aí, está uma luta ferrenha entre o atual presidente da República, brigando que nem um leão sozinho ali, em que pese que a gente nota que ele tem os auxiliares dele fortes ali do lado, e contra, hoje, o Supremo Tribunal Federal querendo adentrar na esfera executiva. Já aconteceu isso quando a indicação do delegado da Polícia Federal. E o presidente relevou, aceitou e colocou outra pessoa. E agora, recentemente, esses fatos que aconteceram essa semana, inclusive com ações do STF, abrindo inquéritos que não são competência dele. Presumo eu, na minha, no meu humilde conhecimento de direito. É por isso que eu convidei você, que você tem mais experiência do que eu em relação a isso aí. Então, o que é que você acha dessa situação atual? Bem, Lucena, e a todos que estão aí nos ouvindo, participando, eu tenho assim uma preocupação com relação a isso. Eu até não sei se você viu na minha página no Facebook, eu fiz um pedido, eu coloquei todo esse relato aí do Dr. Ives Ganda, que você acabou de ler, e pedindo que alguém lesse isso para o presidente Bolsonaro. Né? Porque, É, assim, está evidente, né, a situação de disputa, não é, e de invasão de poder. Né? Eu estou até buscando aqui um relato que eu tinha colocado, com uma série de crimes, vamos dizer assim, cometidos pelo STF recentemente. Né? Então, que a mim, eu entendo perfeitamente que já é cabível, né, a aplicação do artigo 142. Mas eu percebo o presidente muito reticente com relação a isso. Né? Vale ressaltar que uma coisa é a intervenção militar, que não nos interessa. Intervenção militar não nos interessa nesse momento. O que nos interessa, o que é? É algo institucional, que seja um ato institucional, né, como a gente teve no passado, e que não é uma consequência disso, ditadura, não é uma consequência disso, está aí, que a Constituição prevê isso no artigo 142 que você acabou de relatar. Então, assim, eu acho que é preciso com muita urgência. Agora, eu sou fã do general Heleno, né, do ministro hoje, mas eu percebo, às vezes, uns deslizes, assim, aquela carta, né, que ele expôs com relação ao confisco do telefone do presidente pelo ministro Celso de Mello, mas eu percebi, assim, causou um choque, mas nós já passamos, Luciana, do momento de ficar verbalizando. Eu começo a crer o seguinte, o presidente diz, se continuarmos fechados, né, no confinamento, nós vamos ter uma crise econômica, certo? Isso todo mundo já sabe. Né? O mundo inteiro, Portugal está funcionando desde o dia 18 de maio, tudo funcionando, as praias estão lotadas, as lojas, está tudo funcionando. Aí você me pergunta, qual é a diferença? A diferença é que houve uma prudência, que o presidente da República quis avocar essa prudência lá em fevereiro, antes do Carnaval, e muitos governadores, muitos prefeitos aí por interesses econômicos, não é? Que aí inverteu, né? O Carnaval, o interesse não era econômico, mas tinha que ter o Carnaval, que foi onde disseminou tremendamente esse vírus aí no Brasil. Agora, eu acho que já passamos do momento. Eu não consigo. Bolsonaro espera um conflito direto, porque, por exemplo, ontem, aquelas invasões a residências, aqueles mandados do pessoal da Terça Livre, daquele humorista, isso tem uns exageros que não tem como discutir, né? É acima da lei. Para você ter uma ideia, não sei se você observou isso,
a casa daquele, eu esqueci agora, como é o nome daquele rapaz lá do Terça Livre? Adriano? É Adriano? Esqueci também. É. A casa dele, armados de metralhadora, fuzil. E eu tive o prazer de pesquisar o mandado, pena que eu não salvei aqui para mostrar. O mandado não permitia o uso de armas. O mandado não permitia o uso de armas. Sabe o que significa? Qualquer procedimento daqui para frente, daquela invasão à casa daquele rapaz ontem, é inócuo, é sem efeito, é nulo. Então veja só, os erros é um atrás do outro, né? Eu digo que o maior problema hoje do STF, que aí dá margem ao presidente invocar o artigo 142, é a suspeição, Luciana. Onde a gente corre, para que ministro a gente corra? A suspeição. Até porque é um grande equívoco a forma. Entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado, sabe? Eu gosto de viver em Portugal, mas eu quero o bem do Brasil, eu quero o bem dos meus amigos, eu quero o bem do povo brasileiro. Mas eu percebo uma inércia no presidente que me parece assim: eu vou esperar o circo pegar fogo, porque eu já disse que o circo vai pegar fogo. E isso me preocupa muito, né? Você é um defensor um pouco mais ferrenho do que eu, mas eu gosto quando você me critica, por exemplo, naquele momento da saída do Moro, você foi muito mais prudente que eu. Hoje eu percebo o quanto o ex-ministro Sérgio Moro errou, mas aqui eu faço a minha ressalva, em momento algum eu tiro o mérito do que foi o juiz Sérgio Moro, né? Eu acho que foi de uma importância para o Brasil. Ele teve uma importância grande. Eu acho que ele se perdeu no processo depois, né? É, a gente já comentou sobre isso. Eu acho que há algumas variáveis, né? Porque, como você mesmo me disse semana passada, o ex-juiz Sérgio Moro não é burro. Ele não é burro. Então, a minha tese cai por água quando eu ouço o que você disse, porque ele não saiu pensando numa eleição daqui a 2 anos. Então, Exato. falta alguma coisinha. Achei muito medíocre a saída dele para a Rede Globo, para o Fantástico. Achei muito. Não sei se você chegou a ver. Eu vi um pedacinho da entrevista dele no Fantástico, ele relatando a preocupação com o povo. Ele não precisa ter essa preocupação com o povo brasileiro, porque ele perdeu, né, todo o amparo, na minha opinião, pelo menos aí Quando de ele largou 90%. tudo aí. Porque eu não conheço alguém que defendesse mais Sérgio Moro do que eu. Você lembra que quando houve a Verdade. posse dele, eu liguei para você, você estava num evento lá, se não me engano, em Maceió, foi Brasília, e eu falei para você, né, um projeto que eu estou concluindo aqui, que é uma transformação da segurança pública do Brasil, e que agora, vendo essas aberrações jurídicas aí de prenderem pessoas na beira-mar, gente num parque, algemando, né? Ninguém se lembra mais da súmula 11 do ministro Gilmar Mendes, ninguém lembra mais, né? Mete algema no povo. Então, assim, eu acho que está faltando, o presidente Bolsonaro está perdendo o momento do start. Aquele start está na hora de invocar o artigo 142, não é ditadura. Vamos ocupar provisoriamente aí o STF com o STM, que está aí posicionado, está aí atuando, e vamos reformular a forma, né, dessa escolha, desse processo seletivo aí, não é? Então é basicamente isso que eu digo a você. O doutor Ives Gandra, ele resumiu de forma mais embasada e mais fundamentada, não pode acontecer, né? Ele fez o melhor aí, e por isso que eu fiz essa crítica. Alguém, por favor, leia isso. O que você leu hoje, eu pedi que alguém lesse para o presidente Bolsonaro. Né? Engraçado é que a gente não combinou. A Exatamente. gente não combinou e eu não vi que você tinha colocado aquele texto no seu É, Facebook. salvo engano, ontem ou foi antes de ontem, entendeu? Eu coloquei isso. Isso é um Então, assim, sinal que a gente tem que voltar com o programa, rapaz. vamos voltar. Eu acho que é interessante, vamos voltar. Mas, assim, eu acho assim, você só me permita, você fez uma colocação aí que o presidente Bolsonaro tá um pouco abandonado, sozinho. Não, não. Eu não me recordo, nem Fernando Collor, quando confiscou a poupança do povo brasileiro, teve tanto apoio do povo brasileiro quanto o Bolsonaro está tendo agora.
né? Isso. Ninguém se preocupou em se contaminar para apoiá-lo, e eu acho isso muito importante nesse momento. Agora, essa inércia do presidente me incomoda muito, sabe? Me incomoda. É Ô, basicamente isso que eu gostaria de colocar, e era interessante ouvir, né? Olha aqui, ô ó, a Esperon, Neta eu, Barros está colocando aqui, não sei se você viu aí, ó. Faço hein? minhas suas palavras. Ela está nas. A Muito neta, obrigado ela aí, está Neta. querendo que a gente volte com o programa aí. Ah, que Ô, legal, vamos. Esperon, olha só, eu tenho algumas reservas em relação a que o Bolsonaro vem retardando isso aí, porque o Bolsonaro é tudo menos corrupto e menos burro. Mas quem acha que ele é louco, que ele é burro, se perde nesse processo. Eu quero dizer aqui para todo mundo que é, eu apoio o projeto político do Jair Bolsonaro, que tem 500 mil defeitos, como todo mundo também tem. Mas são exatamente esses defeitos dele que o tornam um cara tão transparente, um cara tão fácil de ser lido. E, e eu sou muito, eu costumo dizer, gente, hoje o presidente Bolsonaro ele é assessorado pelas maiores fontes de inteligência do mundo, que são o do governo americano e o do governo israelense. Então, você acredita mesmo que ele não sabe o tempo, ele não tem noção do que está acontecendo no país, né? Teve gente, inclusive, que chegou a dizer que um idiota, ele falando que o presidente só... Idiota a gente não pode nominar, né? Aquele que não se pode nominar. Ele disse que o presidente só sabia das coisas que aconteciam pelo país através da imprensa. Eu nunca vi uma declaração para um jornalista, uma declaração tão ridícula quanto essa, principalmente se tratando de um governo como esse atual. E eu posso falar isso porque eu tive a oportunidade de conhecer de dentro aquele processo lá na ESG, quando a gente fez lá. E você sabe muito bem do que a gente está falando. Mas o mais interessante aqui, Esperon, é a gente atentar para que o presidente está falando, ele não está falando nenhuma barbaridade. Aquele jeito carinhoso dele falar, né? Aquele jeito polido dele falar, polido que só papel de enrolar prego, como diz no Nordeste, né? Ele é conhecido É como um jeito. o garoto propaganda da Tramontina, né? Você lembra? Ele sai com a navalha mesmo, né? É, é. Então, essa forma dele falar, aquela forma simples, aquela forma do povo, aquela forma diária dele, é que traduz exatamente a ansiedade das pessoas, do povo, o que é que as pessoas, o que é que o país quer. A gente elegeu o Bolsonaro, foi para isso que ele está fazendo, foi para bater, foi para chutar na porta mesmo, para derrubar a porta. Porque é um absurdo hoje o que acontece nesse país. É uma excrescência as pessoas sendo presas. Porque quando é que existe? Não há crime sem lei anterior que o defina, né? Nem pena sem prévia combinação legal. Não é verdade? Exato, exato, exato. Por exemplo, essa situação agora, fake news, não há crime previsto em lei para isso, né? É o que eu Pois é. acabo de dizer a você. Como chama? O ministro Alexandre, ele é o relator do processo, né? Ele é vítima porque, na realidade, não é um crime de fake news, né? É um crime de ofensa. Mas ele criou. Não existe, né? Então, eu não sei onde está o notório saber, né? O notório conhecimento, porque o cara é relator, o cara é vítima, o cara é o juiz, o cara investiga. Então, para mim, isso aí já é suficiente para invocar o artigo 142, já é o suficiente. Então, assim, a minha preocupação, embora eu faça uma crítica quando você diz que ele consiga chegar com o governo ao final, que faça um bom trabalho, porque é bom para o Brasil. Mas que ele é doido, Luciano. Se ele não fosse doido, ele ia se aposentar, curtir a vida dele. Ele é doido para encarar uma bomba dessa, né? Ele é doido.
Agora, é um doido que tem, como você disse, eu não acredito que ele seja desonesto. Essa Também, história de... se fosse, Já já tinha... teriam achado muito antes de ele ter sido eleito, cara. Exatamente. Mas, olha, vale a ressalva. Aí eu não estendo isso aos filhos dele. Então, assim, essa crítica eu faço. E Ele está ele falando do precisa presidente. ter noção. A vida ensina. Às vezes o pai é alguém muito decente, os filhos não são. E às vezes o inverso, os filhos são muito decentes e o pai não é. Então, assim, mas eu acho assim, ó, só isso que eu acabei de dizer a você, assim, muito superficialmente, né, sobre o Alexandre de Moraes. Ele é o relator desse processo das fake news, ele é a vítima, ele é o juiz. Então, assim, só isso aí já é suficiente para um cara desse ser afastado, pelo menos pela suspeição. Então, a gente tem uma série de outras coisas, né? Ah, meu entendimentozinho um pouco aqui, eu fico pensando, pô, como é que o cara está julgando o cara por fake news se não existe essa previsão legal? Não tem, não é verdade? Aí o cara fala, não, mas é injúria, é calúnia. Então por que ele não fala injúria e calúnia e processa o cara por injúria e calúnia? É como diz a Sônia Guzmão, Você para enfrentar a entendeu? corrupção tem que ser doido mesmo. É verdade, isso é verdade, Sônia. Só enfrenta a corrupção brasileira um louco. E isso a gente tem que dar a mão palmatória. Mas aí é onde eu admiro o povo brasileiro, que está dando apoio a ele. Agora, está na hora do basta. Né? Eu já escrevi isso várias vezes no meu Face, Luciana. O dia do basta já passou. O Bolsonaro precisa tomar uma decisão. Eu não quero ditadura, eu não quero intervenção militar. Mas, por exemplo, na nossa atividade, que hoje já estou aposentado, né, da polícia, a gente percebe o seguinte: a leitura de semblantes. Aquele vídeo da reunião lá dos ministros com o Bolsonaro, eu li os semblantes que estavam ali ao lado, eu me preocupo com alguns semblantes ali, entendeu? Eu me preocupo, porque né, me dá a impressão de que vamos empurrar para completar 2 anos, negócio meio complicado assim. E isso faz parte, né? O ser humano tem a inveja, o ser humano tem a ambição. Então, daí é que eu digo a você, é preciso que alguém de confiança de Bolsonaro diga a ele, está na hora. Alexandre, o careca do diabo, colocaram aqui. É, é. Quando eu era jovem, que era bem depois de você, né, que eu sou bem mais jovem, eu me lembro do Cabeça de Ovo, lembra do filme do Batman? Tinha o Cabeça de Ovo, se você Não, olhar isso é igualzinho. da sua época, isso é da sua época. Tá Meu pai certo, me tá certo. falava sobre esse filme aí, sobre Batman. Exato. É isso mesmo, Neto. É Alexandre, o careca do diabo. Cuidado que a gente já já. Bom, eu vou demorar um pouco mais se vierem me buscar aqui em Portugal, né? Vocês estão aí mais É, perto. aqui é mais rápido comigo aqui. Ó, seu Alexandre, eu não tô falando nada, foi a Neta que falou, viu? É. Ô, Esperon, agora voltando aqui para essa questão, já que a gente entrou na questão das fake news, ah, o momento, o momento político hoje do país é extremamente frágil, instável, extremamente instável. Então a gente vê aí, engraçado é que o legislativo por esses dias está caladinho, está só olhando aí os dois se bicarem para ver quem vai sobrar desse negócio aí. A impressão que a gente tem é essa. O próprio legislativo poderia estar interferindo agora e tentando mediar essa situação e não deixar chegar onde se chegou. Até porque eles vão ser os principais alvos dessas operações que estão fazendo. Muitos deles vão É, ser. é muito bom você ressaltar isso. Eu tenho mais. Eu faço críticas. Eu sou um defensor do Bolsonaro, torço para que ele chegue até o final, que ele faça um bom trabalho, mas eu faço críticas quando ele erra. Por exemplo, eu concordo que há um sacrifício da iniciativa privada, né? Os empregados da iniciativa privada estão passando por aperto, estão perdendo emprego. Mas, por exemplo, eu não concordo mais que o servidor público não tenha seus reajustes até 2021, que na realidade é até 2023, porque 2022 é ano eleitoral, não pode reajustar servidor. Né? Tem que lembrar disso. Então eu acho isso covarde, porque em momento algum eu vi alguém sugerir redução do número de deputados, redução dessas benesses, por exemplo. Os caras estão fazendo
trabalhando por teleprocessamento, mas estão gastando as passagens, as verbas de passagem, as verbas... Pô, Luciana, pô, em momento algum eu vi alguém dizer assim, ó, vamos suspender esses valores aí, não é? Porque eles não estão viajando, então não tem que pagar. Então, assim, são coisas que eu discordo. Por exemplo, eu gosto da política do Paulo Guedes, mas eu não concordo que ele sacrifique o servidor. Né? Ele proibiu, nesse acordo agora, né, o veto do presidente, que não vai haver a correção para os servidores. Na realidade, vai ser até 2023, porque 2022 é ano eleitoral, não pode corrigir salário de servidor. Então, eu discordo disso. Mas só lembrando também, aqui a gente ainda falando do STF, não sei se você leu o livro O Código da Vida, de Saulo Ramos, onde ele Não. narra, ele foi a pessoa que sugeriu, né, o Celso de Mello no STF na época do Sarney. E o Sarney, atendendo o pedido do Saulo Ramos, colocou o Celso de Mello lá, que é o decano, né? Eu fiz um doutorado lá na Argentina e decano, para mim, era um respeito, né? Um cara da orelha grande, né? Que pensa muito. Então, assim, nesse livro tem uma narrativa. Isso é o fato de um telefonema mesmo do Saulo Ramos para o Celso de Mello perguntando que houve um momento lá em que o Celso de Mello votou contra o Sarney. Aí, sabe o que é que o Celso de Mello fala? É até interessante depois você dar uma olhada nesse trecho. Ele diz que ele pede desculpa. Olha, doutor Saulo, Celso de Mello chama doutor Saulo Ramos, peça desculpa ao presidente Sarney, diga a ele que eu votei contra ele, porque eu já sabia que a maioria dos votos ia ser favorável a ele. E como vazou uma ligação aí parece até que foi a Folha de São Paulo, que vazou que o Celso de Mello ia votar a favor de Sarney. Não sei se você lembra que o Sarney foi virar senador do Amapá sem nunca ter morado no Amapá. Eu acho que nem Lembro, conhecia. Pronto, então ia lembro. haver a cassação dele, e aí foi dito, ele disse numa gravação que Celso de Mello votaria a favor dele. Aí ele foi, a Folha de São Paulo divulgou isso, e ele foi e negou. Ele negou o voto, e depois disse, doutor Saulo, peça desculpa ao presidente, ao senador Sarney, que na época era senador, mas eu só votei contra ele porque eu sabia que ele ia sair vitorioso. Então você vê, é suspeição para tudo quanto é lado nesse troço, sabe? Então, para mim, dava um basta. Bolsonaro tem a oportunidade de criar uma nova forma de seleção aí do STF, do STJ, entendeu? Era um momento muito bom isso, sabe? Tem um respaldo popular, a hora é essa. Salvo engano, foi o Chile, o Peru também fizeram o fechamento do Congresso. E não houve ditadura, não. Os caras estão partindo para a democracia mesmo. Agora, a democracia é verdadeira. Ontem eu recebi uma crítica aqui, quando eu coloquei um banner, né, que a toga nos envergonhava, a toga do STF. E uma procuradora da República aqui me esculachou, dizendo que era muito feio da minha parte, um operador do direito, falar mal das instituições democráticas. Eu não vejo o STF como uma instituição democrática. Não Uma está sendo instituição de forma alguma. freia tudo que o presidente e seus ministros fazem. Acho covarde qualquer ação hoje contra o ministro da Educação e a ministra Damares pelo que disseram na reunião, entendeu? Disseram o que eu e você temos vontade de dizer, o que a Miriam Lima tem vontade de dizer, o Alberto Pereira, a Neta Barra, todo mundo tem vontade de dizer aquilo que o ministro da Educação falou. É verdade. Para mim, o dia do basta já parou. Era para ser segunda-feira que vem, se Deus quiser. Quem sabe, né? Então, você acha, então, que existe mesmo a possibilidade, e é legal, a intervenção por conta das Forças Armadas para mediar esse embate atual aí? Com certeza, Luciano, com certeza, entendeu? Eu vou até parodiar aqui a sua leitura, quando diz que as Forças Armadas constituídas Marinha e Exército, você acabou de ler, né? Tem que instituir a lei e a ordem. O que o STF está fazendo? Basta, eu acabei de dizer a você, foi cumprido um mandado de busca e apreensão ontem na casa do rapaz da Terça Livre, e foi dito não uso de armas letais. Os caras foram de metralhadora, fuzil, M16. Isso já perde o valor total, total, nulidade total, entendeu? Então, a hora é essa, aproveitar o embalo, entendeu? Agora eu vou dizer uma coisa a você, eu pretendo ir ao Brasil ainda esse ano,
Mas se Bolsonaro for obrigado a entregar o celular dele e ele entregar, eu não vou mais, tá? Eu não vou mais para aí. Você lembra do Compra quadro do Jô passagem. Soares? Então compra Você lembra passagem para do, mim que vou no outro dia aí para Portugal. você lembra do quadro do Jô Soares, que ele era um exilado brasileiro na França? Quer que ser, Madalena? Assim eu não volto. Pronto, é a mesma coisa. Se Bolsonaro entregar o celular dele, eu não vou mais para o Brasil, não. Mas isso aí, eu acredito que isso aí está fora de questão, Esperon. Eu acho que o celular hoje representa o cálice sagrado, né? Porque ele é uma questão simbólica. É a própria cadeira da presidência hoje, o Veja o que celular. disse aí o Alberto Pereira. O diálogo é sempre pertinente, porém, para esse momento, exige ação. Alberto, é exatamente o que eu estou pedindo. Por favor, que alguém leia esse artigo do Dr. Ives Gandra para o Bolsonaro. É ação. Alberto, foi perfeito aí. Ó. A Sônia também, a Sônia Guzmão pegou pesado aí. Intervenção. Genício, obrigado aí pela atenção da gente. Obrigado pela presença também. Sônia, eu acho também que ele não vai entregar nada. Acredito nisso. A gente procura fazer uma crítica mais isenta, mas é difícil ser isento com o que vem acontecendo no país hoje. Você não está aqui acompanhando os absurdos que estão acontecendo, você está vendo aí pelo jornal. Mas você precisa ver, como eu vi recentemente, aí um monte de cidades que os prefeitos estão fechando as cidades com areia, com pneu, com tijolo, impedindo os carros de passar. Que loucura! Loucura! E o mais estranho nisso tudo, eu estava falando ontem, comentando ontem, é que a China, onde iniciou essa pandemia, ela em 2 meses já estava restabelecida, tinham morrido 4 mil pessoas, num país com mais de 1 bilhão de habitantes, não é verdade? E eles já estavam completamente estabelecidos, eles já tinham uma infraestrutura, inclusive para vender para os outros países. Você lembra da queda da Bolsa, o que aconteceu na Bolsa? E a China, ela foi um dos maiores compradores dos papéis que estavam em baixa naquela época lá. Então, como não associar uma coisa com a outra? Então, a Eu gente não sei se traz isso você aí. viu. A Não, Genice Sampaio disse que deve entregar o celular. Eu respeito sua opinião, Genice, mas eu discordo, entendeu? O celular do presidente, ele detém coisas de segurança nacional. E veja o que foi a má-fé do ministro Celso de Mello em mostrar aquele vídeo, só vai criar problemas, porque agora ele se vê na obrigação de punir o ministro da Educação, de punir a ministra Damares. Então, assim, só foca no desgoverno, entendeu? A intenção é prejudicar qualquer ação do Bolsonaro. O Bolsonaro, se você observar nos últimos 60 dias, só consegue apagar incêndio, ele não consegue governar. Então, eu respeito, Genice, a sua opinião, mas eu discordo. Mas tudo bem, vamos em frente. Genice, o que você tem que entender é o seguinte: não é a questão de entregar o celular, não é isso. É a simbologia disso aí, entendeu? Não é porque ele teria nada de grave no celular para mostrar, tal, apesar. Note bem, é a simbologia da entrega de um telefone do presidente do poder executivo, né? Do presidente da autoridade máxima do país. É a simbologia disso. Então, além de que um telefone que ele faz contato que ele conversa com os chefes de Estado do mundo todo, assuntos extremamente sigilosos, entre questões de segurança, não podia estar sendo exposto, como ridiculamente foi exposto à reunião, e que o próprio presidente ele pediu para que a reunião não fosse colocada outra na sua totalidade, só o que ele estava falando e o que em relação ao que eles estavam investigando aí, né? Ainda tem Então esse ângulo, essa a ainda questão. tem esse ângulo, né? Eu estou indo pelo ângulo de confidências que são normais, né? De um gestor federal, de um gestor de uma nação. Mas ainda tem esse lado também que você está dizendo, é simbólico, né? Eu acho que foi uma afronta a liberação daquele vídeo, sabe? Um desrespeito a todos que participaram. E daí
a mitigação da minha admiração pelo Moro naquele vídeo e depois aquela coletiva que ele deu, depois a Globo. Isso aí, para mim, perdeu demais, demais, demais. Hoje já não votaria mais em Sérgio Moro, que era o meu próximo candidato. É. Então, meu amigo, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta aí, ah, é certo, Alberto. O Alberto está falando aqui que todos os poderes são legalmente constituídos, não está havendo harmonia. Isso é verdade. Isso é verdade. Nenhuma, Não há harmonia nenhuma. harmonia porque existem interesses terceiros. Os caras têm interesse em tudo, menos no interesse do país. Olha só, o Bolsonaro não sabia que aquele vídeo ia ser exposto para o mundo. E olha as coisas que ele fala na reunião, o cuidado que ele tem em dizer o perigo desse país cair numa ditadura. Né? É muito interessante, aquele vídeo é muito simbólico o que é dito, o que é falado naquele vídeo. Ali você ouviu o palavrão, ali você ouviu o xingamento, ali você ouviu um monte de coisa. Mas tem coisa ali que você não viu. Você não viu naquele vídeo ali a palavra propina, você não viu naquele vídeo a palavra petrolão, você não viu naquele vídeo a palavra compra de voto, você não viu aquele vídeo a palavra lava minha mão aqui, que eu lavo a sua mão e as duas juntas lavam o corpo todo, né? Esse ditadozinho pernóstico inventado, talvez, acho que foi a gente aqui que inventou essas coisas horríveis. Esses arranjadinhos você não viu ali. Você não viu nada disso falando ali. Então, eu concordo com você no seu posicionamento também. É meu entendimento em relação às Forças Armadas estarem legalmente aptas a entrar. Quem está tremendo, a gente está vendo uma reação gigantesca da imprensa, da Rede Globo, por exemplo, que é quem mais fala. Eles estão reagindo muito a isso e tentando fazer um contragolpe, segundo eles, como eles estão dizendo, até porque não está havendo golpe nenhum. Eu estou vendo a situação muito, mas muito parecida, muito similar ao que aconteceu em 1964. E olha que o povo pediu para que o exército, do mesmo jeito que está acontecendo hoje. Esperon, você falou que acha que o exército já devia ter entrado, invadido, chutado a porta, mas as Forças Armadas têm um receio muito grande de que isso aconteça, porque o que foi herdado para as corporações pós-Revolução 64 foi muito pesado, porque as mesmas pessoas que pediram que o governo entrasse começaram a ouvir e a dizer e a falar pelos que foram vencidos na época. E na realidade o que aconteceu em 64 foi uma luta para que não se instituísse o comunismo aqui no país. E a luta foi muito grande. E mesmo assim veio essa porqueira do politicamente correto. Eu concordo, embora apesar de ser bem mais novo que você, eu vivi na ditadura, como foi dito, né? E eu digo a você, eu vivi uma ditadura diferente do que fala, entendeu? Eu vivi uma ditadura, eu sou fruto da escola pública, você entende? Eu usava, até a minha adolescência, nós nunca tivemos um plano de saúde, nós usávamos saúde pública no Rio de Janeiro. Então eu digo para você assim, eu tenho meus questionamentos sobre o que é tão mal na ditadura, mas eu não quero ditadura. Apesar de você ter dito aí, eu falo do Exército o seguinte, se fosse hoje o presidente da República, eu fazia um convite a esses 11 ministros. Quem pedir demissão vai para casa, o que roubou, roubou, o que guardou, guardou, o que sobrou, sobrou. Não tem direito a nada. Entendeu? Agora, não tem acordo, Tem então gente, vamos fazer. tem gente desse povo que mora aí pertinho de você, viu? Tem um que de vez em quando eu encontro no centro de Lisboa, na Rua Augusta ali. Lá mesmo. Mas entenda, mas um dia desse foi ultrajado, viu? O cidadão brasileiro fez Oi? um vídeo lá, esculachou, viu? Até o segurança do ministro ficou sem graça, porque não pode fazer nada. O cara vem do Brasil com segurança que não pode usar arma aqui.
né? Aqui não há porte de arma, não há, só quem usa a arma aqui é quem tem a prerrogativa, polícia, juiz, Ministério Público. Então, assim, mas eu não quero bater porta, não. Agora, tem que dar um basta, entendeu? É muito fácil. Hoje eu vi que o Rodrigo Maia deu uma entrevista hoje cedo à Jovem Pan, querendo prorrogar o prazo para pagamento desses R$ 600. Isso eu botei até no meu Face, né? Você fala inglês, é muito tranquilo, né? Como é que fala? É fácil queimar arroz com o que é dos outros. Então, assim, o cara diz que é para pagar mais tantos meses desse ajuda. Não, rapaz, vamos voltar a trabalhar. Eu vi o vídeo, eu É recebi um fácil ser vídeo de um. padeiro, é fácil ser padeiro com arroz dos outros. Você que tá... Ele só, eu não quero os R$ 600, não quero nada. Eu quero, deixa eu abrir minha barraca, que eu me sustento, eu trabalho e sustento 10 funcionários. Entendeu? Está na hora disso acabar. Ó, Eslováquia não teve isolamento, Dinamarca não teve isolamento. Isso não é o ideal. Isso não é o ideal. O ideal é higiene, é isolamento vertical, entendeu? A gente cuidar das pessoas que têm a probabilidade, que têm mais ideia, como você, tem que ter cuidado, né? Agora, o lockdown, isso não existe, cara, não existe, entendeu? Então, assim, eu falei para uma rádio aí de Minas Gerais essa semana que ele me perguntou por que a diferença de Portugal. Porque Portugal não politizou o vírus. Portugal não está tentando derrubar o primeiro-ministro, não está tentando derrubar o presidente Marcelo Souza, não. Entendeu? É o contrário daí. Tudo no Brasil, só faltam dizer que foi Bolsonaro que criou esse vírus, né? Falar nisso, tem uma história muito interessante sobre esse vírus, né, que eu contei para você, de uma general chinesa, que eu tinha uma tese, eu não gosto da teoria da conspiração, não, mas eu tinha uma tese que era um vírus de laboratório, mas ela me provou, ela é bióloga, de Minas Gerais, aí no Brasil, ela me provou que esse vírus não foi criado em laboratório, né? Ele surgiu no mercado de Wuhan, uma mistura de sangue, de fezes, de pus, de vômito de vários animais nesse mercado, e esse vírus, aí ele foi manipulado por uma general do exército chinês. Eu achei muito interessante. Eu vou procurar esse material para te mandar. Mas, assim, o governo chinês não quis fechar o mercado de Wuhan, você sabe por quê? Porque ele fatura US$ 1 bilhão por ano com essa venda de animais, esses maltratos de animais, entendeu? É um troço impressionante o faturamento desse mercado em Wuhan. Mas eu achei muito bem embasada a origem desse Covid nesse mercado lá, sabe? E foi Um reaberto, já está. mercado só. Um Mas não mercado. esqueça, pense no mercado da China. Tudo é mega, né? Tudo é mega, né? Me tira uma dúvida. Você tem noção quantas pessoas morreram aí no Brasil de Covid? Aqui no Brasil, É, ah, parece que está em 26 mil por aí. pronto, perfeito. Você chegou onde eu queria. Ontem estava em 25 mil. Olha como com todo respeito aos que morreram. Se você pegar 26 mil e dividir por 210 milhões, vai dar em torno de 0,00014. Eu fiz essa conta para uma advogada que nós nos relacionamos. Ela tem um podcast aí no Brasil, no Rio. E em Portugal, nós tivemos 1.400 mortos até hoje. Se você dividir por 10 milhões, perdão, 25 mil mortos, você dividir por 210 milhões dá 0,00011. E se você dividir 1.400 mortos por 10 milhões dá 0,00014. Ou seja, aqui morreu muito mais gente do que aí. Você está entendendo a diferença? É porque é Sim. o alarmismo, entendeu? Para faturar. Eu estou vibrando com aquele ônibus Corona Tour, né? Corona Tour, que está da Polícia Federal, que está começando. Adorei que você disse aí, tem governador e prefeito que está acordando 4 da manhã e sai para a rua, né? Porque se o sol Não nascer. consegue dormir até as 6, não. Agora, vamos esperar, já que o ministro Gilmar Mendes
não se pronunciou quanto à súmula dele mesmo, a súmula 11, que proíbe a algema, né, colocando em donas de casa, em soldando em surfista. Vamos esperar que ele também não se queixe, né, quando algemar esses governadores, esses prefeitos que estão desviando dinheiro aí. O presidente ontem saiu um decreto já no final do dia, acabando com tornando o crime como se fosse crime, né? A, as pessoas, o fato das pessoas estarem, a desobediência de estarem na rua ou estarem em determinado local. As pessoas não podem mais ser presas por causa disso. Coisa que o Moro devia ter feito na primeira situação que ocorreu. Estão acontecendo coisas no Brasil absurdas que eu nunca achei que iriam acontecer. Absurdas. É, Absurdas. mas esse é Principalmente, mais um não é motivo. só a polícia militar, não. As guardas municipais, principalmente, estão soltas aí pelo interior. São mais de 5 mil municípios. Você imagina todas essas polícias em cada cidade dessa aí. O que falou o Alberto Pereira aqui, ele disse o seguinte: a situação é preocupante, estamos à beira do caos, a persistir esses demandos, não quero ver meus pais, não quero ver meu país transformado numa Venezuela. Nem eu, nem o Esperão, Alberto. Ninguém quer. Vamos pedir a Deus para que isso não aconteça, tá? Esperon, eu agradeço aí sua participação, esse bate-papo nosso aqui hoje. Tá? Se Deus quiser, a gente vai voltar de novo semana que vem, vamos trazer um outro assunto e vamos estar aqui com as pessoas, né? As pessoas que vão estar participando com a gente. Pode mandar suas perguntas. Ah, o Alberto falou que o mercado da produção está parecido com o mercado de Wuhan lá, mercado de Olha, maçã. eu vivi 30 anos aí. Eu sempre sonhei com um prefeito que consertasse, tornasse aquele mercado da produção um brinco. Mas é uma vergonha, Alberto. Não, eu vi as imagens do mercado de Wuhan, não chega perto, não, mas o mercado da produção é terrível também, é terrível. Então, Esperon, as suas considerações aí para a gente encerrar. Bom, eu só digo a você o seguinte: diante da minha distância, a vocês aí que dá 10 mil quilômetros, eu só posso orar para que Deus fortaleça o presidente, entendeu? Que ele consiga ter o discernimento que é preciso dar um basta, senão não vai muito à frente. Tenho uma preocupação com esses acordos, eu sei que acordo é preciso fazer, mas eu tenho muito medo do centrão brasileiro, da política brasileira, e porque na realidade eu vejo que vão puxar o tapete dele, entendeu? Mas vamos torcer. Espero que vocês acordem mais cedo na segunda-feira, todos que participaram dessa live agora, porque pode ser que ao sol nascer os mandados de prisão de vocês aí seja cumprido. Eu estou longe, vai demorar para chegar aqui, viu? Porque tem gente que não vai gostar desse bate-papo, não. Um abraço a todos aí, obrigado pelo convite. Um abraço, irmão. Estamos juntos e vamos lá, pessoal. A gente vai estar com vocês aqui de novo, se Deus quiser, na semana que vem. Vamos estar ao vivo aqui de novo. Valeu, um abraço, uma Um boa abraço, tarde, uma boa noite aí em Portugal para todo mundo. um abraço. Amanhã tem praia. Valeu.